Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Papo Conectado aqui da Rede de Contabilidades Associadas e Cintijus. É um prazer enorme estar na companhia de vocês mais essa segunda-feira e hoje com uma presença ilustre, mais um dos grandes amigos que o direito eleitoral, que a contabilidade eleitoral, que a nossa atuação, né, junto à política trouxe, que é o Frederico Almeida, direto do Paraná. E, Fred, sem mais delongas, tá? Aqui a gente tem algo que já é um costume, né? Que ninguém fala melhor da gente do que a gente mesmo. Fred, seja muito bem-vindo. Deixa teu boa noite e teu abraço para toda a nossa turma. Ok, Guilherme, boa noite a você, boa noite a todos que me ouvem, as contabilidades associadas, a nossa audiência, a sua audiência e o pessoal que está aqui interessado. Fico muito feliz em, mais uma vez, estar aqui com você, debatendo acerca do direito eleitoral. O Guilherme é um direto amigo que eu conheci mesmo, como você mesmo falou aí, nessas andanças do direito eleitoral, e por incrível que pareça, veja, eu tenho falado isso muito, né? O fato do digital, às vezes, parecer frio, é muito pelo contrário. A gente tem encontrado e conhecido pessoas que talvez, na presença física, a gente teria dificuldades de cruzar, e que a gente acaba aprendendo, se afeiçoando, e você é um deles, Guilherme, então muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Fred, e imagina, né? De fato, a gente sempre teve uma pegada mais digital, não dá para negar que o contato presencial, né, o contato físico tem as suas nuances, né, e com certeza um abraço nunca teve tanto valor quanto nos dias de hoje, mas mais uma vez também quero saudar a presença das nossas contabilidades associadas, nossos clientes, dirigentes partidários, ex-candidatos parlamentares, contadores, advogados, a nossa equipe lá da Rede Cintijus, que está aqui com a gente também. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem que se eu estiver olhando para baixo, estiver aqui digitando, estou interagindo com a turma, saudando a todos aqui nos comentários, coletando as participações de vocês. Vou pedir desde já aquela gentileza de sempre. Deixe seu comentário, curta essa live e compartilhe, gente. Isso ajuda muito a gente, isso ajuda a chegar ao máximo de pessoas possível, né? Então dá essa forcinha pra gente, curte aqui embaixo, compartilha e deixa, né, sua saudação pra gente, porque hoje, Fred, como eu já te antecipei, o tema aqui é filiação partidária. E como você gosta de chamar o direito, é na prática, né? Então, e também deixo o meu abraço a toda a tua audiência, aos teus alunos lá do Direito Eleitoral na Prática. Então, sem mais lero-lero, Fred, filiação partidária. Conta pra gente. Olá. Guilherme, falando um pouquinho a respeito de quem eu sou, para quem o pessoal que já não me conhece, apesar que eu estou aí há algum tempo também no online, eu já sou uma espécie de veterano aí no online, antes mesmo da pandemia. Meu nome é Frederico Almeida, eu sou professor, dou aula em pós-graduações, graduações aqui no estado do Paraná, cursos preparatórios, cursos em company, tudo sempre ligado ao direito eleitoral. Sou mestre na área de Direito Empresarial e Cidadania, tenho uma série aí de atividades acadêmicas que eu me desenvolvi ao longo da minha vida, inclusive com livros publicados e tudo mais. Mas eu tenho, Guilherme, uma característica que me fazem, nesse momento, ter a oportunidade de trazer para vocês, da sua audiência, os candidatos, os dirigentes partidários e todos aqueles que estão junto comigo há muitos anos, que é uma experiência que acabou gerando o que você mesmo falou, um site meu e também um grupo de alunos meus, que é do Direito Eleitoral na Prática. Até convido a todos vocês
que curtam, compartilhem também o nosso conteúdo lá do site, o conteúdo também das redes sociais, Facebook, Instagram. Por que eu estou me dedicando ao direito eleitoral na prática? E por isso que eu quero, inicialmente, Guilherme, falar um pouquinho a respeito disso, para que o pessoal possa compreender no que eu posso contribuir aqui para cada um de vocês. Eu trabalho, além de ser professor, eu trabalho na Justiça Eleitoral há quase 15 anos. E sou analista judiciário da Justiça Eleitoral. E eu tive a oportunidade, Guilherme, de trabalhar por todos esses 15 anos em 3 estados da federação. Eu trabalhei no estado do Mato Grosso do Sul, aliás, um abraço para o pessoal do Mato Grosso do Sul, eu conversei com alguns que estão aí nos assistindo. Eu morei lá no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Brasilândia, próximo ali a Três Lagoas, certamente Legal. alguém deve estar nos assistindo lá. E depois eu trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei numa cidade chamada Cabo Frio, e depois voltei aqui para o Paraná. Hoje eu estou em Almirante Tamandaré, que é na região metropolitana de Curitiba. Pois bem, e o que aconteceu, Guilherme? Nesses 15 anos, eu trabalhei sempre como chefe de cartório. O que fez com que a minha atividade no direito eleitoral ela fosse acadêmica, mas ela fosse no direito eleitoral na prática, atendendo aqueles dirigentes partidários, aqueles que querem se filiar, aqueles que querem participar do processo eleitoral lá na ponta, lá no balcão, de pequenos lugares em vários estados da federação. O que me fez compreender o que a gente chama das dores, né, daquelas pessoas, o que nós temos ali e que eu posso contribuir para todos vocês. Então, hoje, qual é a minha abordagem nesse sentido? Eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas que eu observei na prática diária, que filiação partidária parece ser um tema muito simples, parece ser um tema, por vezes, até relegado a algo que não tem importância muito prática, em que só vai se decidir a respeito disso próximo das eleições. Mas eu tenho observado que com a competitividade cada vez maior, com a tecnologia, com a especialização cada vez maior, todos os temas passam a ser importantes. E a filiação é um deles. Com certeza. E até, Fred, deixa eu só te pedir uma gentileza. Mexe um pouquinho no teu fone, que ele às vezes dá uma pequena interferenciazinha. Vamos ver se agora melhora. Melhorou? 1, 2, 3, teste de som. Vamos ver. Melhorou? Veja se você me ouve melhor. 1, 2, 3, melhorou para mim melhorou um pouquinho agora. Agora sim. Tá bom. Agora sim. E, bom, Fred, a primeira... Pode me interromper, tá? Se ficar ruim aqui, a gente... Nada, imagina. Vou te avisando sim. A questão de filiação, Fred, o primeiro ponto que eu queria comentar, e bem da prática mesmo, né? Nós começamos a atender um diretório partidário de interior, não vou lembrar o estado agora, é um caso até um pouco recente, mas não entrei nestes pormenores, mas me chamou a atenção o comentário da presidente do partido. Ela disse: olha, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque honestamente eu não faço nem ideia de quem sejam os filiados do partido, né? Então, falando especificamente agora, principalmente para aqueles presidentes de primeiro mandato, ou mesmo para secretários de diretórios partidários de primeira viagem, né? Por onde começar, né? Então, prazos, como é que eles fazem para cuidar disso, onde eles conseguem ter acesso a essas informações? Perfeito, excelente pergunta, me dá a oportunidade aqui de trazer uma série de dicas práticas. O que acontece no dia a dia do partido? Me ouve bem, Guilherme? Está tranquilo aí? Ouço bem. Vamos lá. O que acontece no dia a dia dos partidos? A gente observa. Em geral, os diretórios municipais são formados a partir da indicação lá dos regionais. E isso acontece de uma forma muito rápida e, geralmente, quem pega o partido fica absolutamente perdido, principalmente a figura do secretário, que é o que você falou. Em geral, o presidente já é uma liderança local, já é alguém que politicamente tem atividade, mas eventualmente também não sabe por onde começar. Vai lá, às vezes
na capital do estado, conversa com o seu deputado, com o seu líder político e diz, olha, você vai tocar esse partido no seu município. Ele fala, ótimo, mas por onde eu vou começar? Qual é o local, aonde eu vou, de que momento que eu começo para poder organizar o meu partido? E aí é que está a importância hoje da gente conhecer e da gente se preparar. Inclusive, o nosso trabalho, Guilherme, ela tem um propósito de fortalecimento da democracia, porque partidos políticos bem organizados, o que acontece? Eu sempre digo isso para os candidatos. Quando você está organizado, quando você trabalha com planejamento, chega lá no final do processo eleitoral, você só tem que se preocupar com aquilo que é mais importante para os seus candidatos, que é pedir voto. Você não precisa correr atrás. E aí você já está com tudo organizado. Então, a primeira coisa que o sujeito tem que fazer, quando ele vai participar de um projeto político, ele tem que se inteirar dos assuntos. Então, eu sugiro que o secretário, assim que ele recebe a incumbência de ser o secretário do partido, e eu digo isso no âmbito municipal, que é aí a grande parte da nossa audiência, ele vai entrar no site do TSE e vai ter acesso lá ao sistema de gerenciamento de informações partidárias. É o chamado SGIP. Professor, mas já começou a ficar complicado. Não, é muito fácil. Quer fazer um jeito? Vai lá no Google e digita SGIP, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. O que é esse Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias? Isso é muito bacana, porque é mais até do que o Guilherme perguntou. Você vai entrar nele lá, e aquele sistema da Justiça Eleitoral é o sistema onde vai estar ali descrito todos os órgãos partidários do Brasil. Oficialmente, quem são os dirigentes dos partidos registrados na Justiça Eleitoral são aqueles que, quando você consulta esse sistema, você tem acesso. Bom, já começa a ter aqui uma informação importante. Você coloca lá, município, vamos imaginar, Tucunduva, estado, Rio Grande do Sul, partido, PTB, por exemplo, PMDB ou qualquer partido, âmbito municipal, você vai preenchendo bem tranquilo, e aí o que o sistema vai mostrar para você? Quais são aqueles órgãos diretores e os filiados que estão naquele partido. A hora que você entra lá, ele vai te dar ali quem são aqueles que estão na direção do partido. E aí você já sabe, no começo da conversa, se o estadual já organizou esse processo e se você está efetivamente nomeado. Porque o que pode acontecer, Guilherme? Às vezes fala, você é o presidente, você é o tesoureiro. E já aconteceu, às vezes, do sujeito chegar lá e falar, mas eu era o presidente, eu era o secretário, eu era o tesoureiro. Mas nós vamos consultar e oficialmente não está informado ao TRE. Se não está, não tem jeito. E ali você também já pode, uma informação preciosa que eu vou te passar agora, você já pode verificar quem são aqueles que oficialmente, no seu município inteiro, que estão atuando nas comissões provisórias ou nos diretórios de cada município. Então, começa por aí, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Guilherme. Show. E uma coisa importante também, né, Fred, a gente salientar, e muita gente, de fato, não dá bola, né, para a questão de filiação, e aqui tem dois pontos da vida partidária que a filiação, de fato, impacta, né, que é justamente no lançamento de novos candidatos, né, daquela questão da necessidade de estar filiado, e outro ponto também é na questão da própria arrecadação, porque, veja bem, né, a política em nível municipal, principalmente dos partidos que participam, né, então, do poder com mandatos, com cargos, seja na prefeitura, seja na Câmara de Vereadores, não é incomum, né, chamar principalmente esses filiados para contribuição ao partido. E isso foi um tema muito polêmico, tem muito partido com multas ainda se arrastando, agora em Procuradoria-Geral da Fazenda, daquele período onde cargos de chefia e diretoria não podiam contribuir, agora podem se forem filiados, né? Então, vou entrar nesses dois temas, né? Então, primeiro, para a gente salientar e até, se possível, né, Fred, com
com casos práticos. O primeiro, que é quanto a essa questão, né, da preparação do quadro de filiados para as candidaturas, né? Então, queria que tu trouxesse um pouquinho dessa experiência prática e depois daí a gente aprofunda um pouco mais essa questão dos impactos na arrecadação do partido. Tudo bem. Eu estava aqui pensando um pouquinho a respeito do que a gente ia conversar e conversei com um advogado amigo meu, convidando ele para a nossa live. E aí eu falei, eu vou dar o direito eleitoral na prática e a filiação na prática, como funciona. Ele falou assim, a filiação partidária na prática é, se der problema, eu pego um papelzinho ali, preencho de última hora, resolvo, e aquilo ali passa adiante, faz um processo e está resolvido. Gente, isso já aconteceu, mas é no passado. O que hoje tem acontecido? A Justiça Eleitoral, através dos seus instrumentos de fiscalização, tem cada vez mais dado importância para essa atividade partidária. Por exemplo, esse caso, essa brincadeira que ele fez comigo, Guilherme. Nós entendemos que tem, por exemplo, a súmula 20, que diz que a filiação partidária ela tem que ser provada através de mecanismos do próprio partido, porque o partido pode fazer por fichinha, pode fazer do que for. Entretanto, nessa mesma súmula do TSE, diz que documentos unilaterais, sem fé pública, não podem ser considerados. Então, aquele estilão antigo, que sentava ali e fazia tudo de qualquer jeito, nós tivemos esse ano, temos várias jurisprudências, aqui no final eu posso dar até o número de um dos processos, nas quais um partido inteiro deixou de enviar as filiações partidárias através de um sistema próprio e não conseguir o registro de candidatura. Porque, veja só, como o Guilherme falou, para que você forme o partido político, você precisa já, de antemão, quem é político sabe disso, você precisa fazer um trabalho prévio muito grande. Não interessa, talvez efetivamente, se você vai filiar aquele sujeito no seu partido e depois ele vai para outro. Mas a partir do momento em que você já coloca ele no partido, você vai criando uma interação com ele. E como que você faz para colocar ele no partido? Você necessariamente precisa ter acesso a um sistema. Aí é mais um recado aqui para os secretários. No passado, Guilherme, nós tínhamos um sistema chamado Filia Web. Esse sistema Filia Web, ele era um pouco mais complexo, porque você tinha que pegar a senha lá no cartório eleitoral, pegar essa senha, o secretário pegava essa senha e alimentava esse sistema com todos aqueles filiados que ele recebia, que ele tinha aquela fichinha. Agora mudou. A partir de 2019, a Justiça Eleitoral transformou o antigo Filia Web no sistema Filia. É só um nome que tirou o web e ficou o sistema Filia. Só que qual a questão agora do Filia? Como é que funciona? Para que haja a filiação daquelas pessoas que vão participar do processo, que vão estar no partido, o sujeito, que é o secretário, quem está organizando o partido, ele tem que pegar as fichinhas de filiação, porque a pessoa faz a filiação no partido, muita gente às vezes confunde, vai lá no cartório eleitoral e fala, eu queria me filiar ao partido tal. Fala, não, nós somos o órgão fiscalizador. Então, o sujeito faz aquela fichinha e o secretário precisa ter acesso ao sistema Filia, e esse sistema Filia vai ser alimentado com os filiados que estão naquela fichinha. E qual que é a importância disso, Guilherme? A partir do momento que o sujeito está ali, alimentado no sistema, antes ele tinha que esperar 2 períodos no ano para estar filiado ao partido oficialmente, que era abril e outubro, quando rodavam algumas listas, que os mais antigos devem lembrar. Lembra lá que a gente tinha que entregar uma lista lá no cartório eleitoral, às vezes uma lista imensa de pessoas, tá, era uma confusão. Não, é tudo online. Então o secretário vai lá e digita. E qual é a importância disso? A partir do momento que ele digitou, o sistema automaticamente já passa a reconhecer aquele sujeito como filiado e o sujeito pode ir lá e tirar a certidão. Então, dica, o secretário faz isso, já vai lá no site do TSE, já emite a certidão de filiação e mostra, olha, você está filiado, não tem custo nenhum, é online. Manda e vai criando um engajamento com esse filiado. E aí, isso garante que ele está nos quadros partidários. Qual é o grande problema que muitas vezes acontece, Guilherme? E eu já vi acontecer. Muitas vezes o partido deixa de filiar o sujeito, às vezes porque há ali uma briga política. Alguém deixa de filiar
por má fé, por desídia. E aí o que acontece? Quando você conhece o direito eleitoral na prática, você tem que, conhecendo esse sistema, olhar ali se o sujeito foi eventualmente dentro do sistema, retirado do seu partido e eventualmente filiado no outro. Então você tem como acompanhar para e passo ali os seus filiados, porque eu já vi acontecer, Guilherme. Por exemplo, vou dar 3 exemplos básicos. Primeiro, o sujeito acha que está filiado num determinado partido, quando ele chega para ser candidato, ele está filiado a outro. Eu já cansei de ver isso. E aí o que acontece? Ele não participou, não estava na ata, não foi escolhido pelo partido, não pode ser candidato. E ele fez todo um ano, 2 anos, 4 anos de trabalho e não estava filiado. Outra coisa, o sujeito está filiado em um partido, alguém filia ele no outro partido na mesma data de filiação. O que acontece? As 2 filiações são anuladas. E estando anuladas as 2 filiações, sendo no mesmo dia, o que acontece? O sujeito também não tem uma daquelas condições de elegibilidade. Ou seja, a filiação partidária bem feita, ela garante o quê? Você vai chegar no período eleitoral, você está tranquilo, não é aquele desespero, não é aquela coisa assim. Dá para consertar, Guilherme? Por vezes, na maioria das vezes dá, mas tem custo, tem tempo, tem estresse, tem energia gasta naquilo que não é necessário. Não, e consertar desde que, de fato, exista materialidade dessa vivência partidária, né? Porque sempre tem essa insegurança. E aqui eu vou pensar, Fred, olha que legal. Gente, para quem está pensando em se candidatar agora para a eleição do ano que vem, esse é o primeiro passo a fazer, né? Não vamos nem falar de condições de se candidatar ou não, a condição básica é estar afiliado. Então, nós vamos deixar aqui, eu vou pedir para a nossa equipe preparar e deixar aqui nos comentários, nos próximos dias, o caminho para quem quiser tirar a própria certidão de filiação, para ter a certeza absoluta. De fato, eu fui lá, me filiei no partido, o partido já informou a Justiça Eleitoral e está tudo certinho. Uma outra questão, e essa não só para os secretários, mas especialmente de interesse dos tesoureiros, né? Não quer ter problema com doação, né, com as mensalidades do partido, a pessoa tem que estar afiliada, né? Pessoas que não são filiadas a partido político podem doar? Até podem, mas de fato o mais seguro é estar afiliado, especialmente se essa pessoa exerce algum cargo público. E queria, Fred, que tu trouxesse a tua experiência prática quanto a esse ponto também, e o impacto que isso tem gerado para a turma dos partidos em função de não tomar esse cuidado, de o tesoureiro e o secretário, por muitas vezes, não se conversarem, como a gente diz aqui no interior. É bem importante, Guilherme, você ter tocado nisso, e como outras situações também estão ligadas umbilicalmente com a filiação partidária, porque o que acaba acontecendo? Inclusive trazendo aqui um fato novo para todos vocês que estão aqui ouvindo. Eu sou companheiro do Guilherme, da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral. E nós estamos participando ativamente das discussões a respeito de uma possibilidade ou de uma eventualidade de uma aprovação de um novo Código Eleitoral. E o novo Código Eleitoral, né, esse debate, fala-se muito em eventualmente se voltar a ser possível a doação empresarial de campanha. Algo que lá atrás, na minha dissertação de mestrado, eu já dizia da grande dificuldade que nós teríamos em acreditar que você simplesmente retirar algo do mundo jurídico iria acabar com determinados ilícitos ou algo incorreto. Tirar 100%, ou de alguma forma isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo a sociedade que tirar as doações empresariais de campanha ia acabar com o Caixa 2, é no mínimo um pensamento pueril, juvenil. Porque todo mundo tem, o seu José da padaria tem interesse, quem vai estar na prefeitura, interesses lícitos a respeito do que aquela pessoa
vai trazer de diferente para aquele município, seja lá um prefeito, seja lá um vereador. Por quê? Porque ele vive lá, os filhos deles vivem lá, e ele tem, sim, interesse. Então, o poder econômico ele está em todas as áreas nossas. Então, há uma possibilidade, e isso é um debate ainda incipiente, mas há uma possibilidade de volta aí as doações empresariais de campanha para também as nossas atividades. E o que acaba acontecendo? As prestações de contas, nas quais, como ele mesmo falou, não há uma conversa entre o secretário e o tesoureiro e entre todos os dirigentes para eventualmente poder se verificar se o sujeito, na hora da doação, né, ele tinha lá o cargo de direção, ou eventualmente ele poderia fazer ou não a doação, como isso vai ser declarado eventualmente, você pode ter seríssimos problemas. Problemas, por exemplo, como eu dou um exemplo prático aqui, as doações acima do limite legal, que eventualmente você tem que pagar multas altíssimas, multas aí que depois vão lá, como o Guilherme falou, para o executivo fiscal. Eu tenho um caso, Guilherme, de um candidato que, na época, poderia fazer uma doação, poderia fazer as doações empresariais. Eu tenho um caso de um aluno meu, que ele fez uma doação, essa doação da empresa dele foi uma doação de valor estimado. Esse valor em doação estimado, ele foi condenado porque a defesa não foi boa, a defesa técnica, na hora do momento de fazer aquela defesa técnica, não explorou tudo o que poderia ter explorado, o juiz entendeu por condená-lo, perderam o prazo do recurso, transitou em julgado. Hoje, a dívida desse sujeito está em executivo fiscal em R$ 280 mil. E veja, o que acontece, vocês até entendem melhor do que eu isso. Isso aí bloqueou lá para ele ter para ele fazer as atividades no CNPJ dele, o que faz com que ele tenha um prejuízo financeiro e também de atividade. E isso tudo diz respeito ao quê? A preparação prévia. Não, com certeza, Fred. Eu tava ouvindo aqui esse caso do candidato, e uma das coisas que, de fato, mais gera multa a partido é justamente a arrecadação de não filiado, a arrecadação de fonte vedada. E essa é uma das preocupações grandes, inclusive, dos períodos que o partido não tem tanta pressão legal, que são os períodos entre campanhas, né? Que são os períodos onde não tem movimentação eleitoral, e justamente é nesses períodos que normalmente ocorrem essas multas. E é uma coisa tão desgraçada, porque ela ainda é mais comum justamente naqueles partidos que trabalharam, conseguiram eleger alguns representantes, a turma engajada, né, começou a realizar suas contribuições para fortalecer, então, a base partidária, e muitas vezes pessoas ligadas, né, a esses representantes sem estarem filiadas, mas engajadas, né, se sentindo valorizadas pelo cuidado do partido, acaba implicando nesse problema. E aqui são dois problemas, né? Primeiro, porque 100% do valor é devolvido com multa e juro, e como as prestações de contas demoram até um pouquinho para ser julgadas por todo o trâmite, né, que é uma coisa que a gente está discutindo na própria academia, o nosso GT, Fred, que está debatendo majoritariamente essas questões de financiamento de PJ e do processo, né, de julgamento das contas. Inclusive, o rito processual ficou ao meu cargo para a oferta de sugestões, e a defesa do financiamento de pessoa jurídica também teve um artigo escrito por mim e alguns colegas, justamente que não concordamos com essa estrutura de financiamento majoritariamente pública, né? Não digo que não possa participar, mas especialmente em anos de arroxo, né, de orçamento, não parece fazer sentido, né, a gente ter uma presença do recurso público tão forte no financiamento das campanhas. Não que não seja necessário, né, porque, como a gente está acostumado a dizer aqui nos nossos encontros das segundas, né,
não nos interessam aqui debates superficiais, debates rasos, né, mas debates realistas. E um processo de uma eleição tem custo, então de algum lugar precisa sair. E por que não permitir que as empresas participem naturalmente, com a observância de uma série de controles, de contrapesos, né, para evitar uma propina legal, alguma coisa assim, né? Então, fica esse parênteses e, de fato, a questão das falhas na filiação e a arrecadação, ela é um problema nefasto, especialmente para aqueles partidos que não tinham movimento, passam a finalmente ter algum movimento e levam na cabeça por uma questão que a gente normalmente relega, né? Um outro ponto, e tu comentou, Fred, mais no início da fala, da questão de uma notícia recente da queda da chapa de um partido, eu queria tocar num ponto, num vespeiro, né? Indo ainda um pouco mais além nas possíveis consequências do lapso na filiação de um candidato. A gente está sempre, nós temos um grupo de WhatsApp de presidentes, né, de partidos políticos aqui na rede. Não é um grupo fechado, até quem quiser participar, eu vou pedir para que a turma deixe o link aqui nos comentários também. Mas uma das maiores preocupações dos dirigentes a gente tem uma dificuldade ainda grande, né, de filiação de mulheres, de jovens, e de um espaço mais consistente para essa turma, né? Então, isso já é difícil, já é uma tarefa desafiadora pelos dois lados, né? As mulheres olham os partidos com descrença, têm certo ceticismo em se filiar. Os dirigentes têm a dificuldade justamente de proporcionar esses espaços, de vencer certos preconceitos e de filiar, então, potenciais candidatas ou mesmo candidatos das cotas de gênero, das cotas raciais, né? Já imaginou o tamanho da bronca nós termos, quem sabe, numa chapa de vereadores, que tem lá suas 2 ou 3 mulheres, a gente está com uma mulher sem filiação ou com a filiação irregular? Muito bem lembrado. Gente, é caótico. Então, pode falar, Fred, pode falar. Não, ia completar, assim, quando eu tenho os meus estudos de caso, né, que nem eu digo aí, eu tenho dado aula para gente do Brasil todo, né, que esses cursos meus que eu tenho sempre participado, eles acabam sendo trabalhados com pessoas do Brasil todo. Mas, Guilherme, por incrível que pareça, os problemas acabam sendo muito parecidos em qualquer outro locais. A gente pensa, mas determinado local que acontece isso, não, acaba acontecendo nos mesmos locais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de filiação partidária, são esses os casos que eu disse para você. Nós temos, por exemplo, como você mesmo falou, filiações partidárias que dizem que foram feitas, mas chega no momento do registro de candidatura, vai se verificar que aquela filiação não está regular. Outra coisa que acontece também, Guilherme, muitas vezes, quando o partido político, né, seja ele um diretório ou uma comissão provisória, ele vai participar do processo eleitoral, ele também precisa estar regularmente inscrito lá no TRE. Ele precisa estar regular o seu registro lá no TRE. E isso perpassa também para uma regularidade no seu CNPJ, o seu CNPJ apto, que provavelmente as contabilidades associadas aí devem ter ficado malucas para resolver essas questões, né? E que certamente vocês devem estar aí nos GT se debatendo com relação a isso. Agora, veja, a filiação partidária, Guilherme, ela é uma condição de elegibilidade. Nós não temos, né, como a gente falou ali no início, a candidatura avulsa no país. Não existe outro jeito do sujeito ser candidato sem estar filiado a um determinado partido. E aí o que acaba acontecendo?
Se você não faz a sua filiação, e parece que é simples, não, é só colocá-la no sistema. Mas se você não fica atento, quem sabe... Eu estou falando isso porque é a prática. E alguns que estão me ouvindo aí devem ter falado. Eu posso dizer isso porque eu vi. Alguém entra lá no sistema também de um outro partido e coloca, no mesmo dia da sua filiação, coloca a filiação no mesmo dia. O que acontece? Cai. O sistema antigamente, Guilherme, o que acontecia? Quando nós tínhamos duplicidade de filiação, nós tínhamos que, em qualquer situação, nós teríamos que necessariamente fazer uma autuação do processo do cartório eleitoral, chamar o eleitor lá para vir e decidir qual é o partido que ele vai participar. Tá? No primeiro momento, isso. Aí, o que acontece? Hoje, a legislação modificou e a filiação partidária, você faz da seguinte forma: a filiação partidária mais recente é aquela que vai automaticamente subsistir. Entretanto, qual que é aquela que é a mais recente? A mais recente é aquela que, recebida pelo partido, foi lançada no sistema de forma mais recente. Então, o que acontece? Todo mundo trabalha com seus candidatos, você filia, você anda no ano eleitoral ali fazendo o seu trabalho e não se preocupando com isso. Alguém vai lá, na malícia e má fé, e cai essas filiações. O que acaba eventualmente acontecendo? Você nem sabe que você está desfiliado, por exemplo, como você mesmo falou, e uma doação pode gerar uma multa altíssima para ser paga. Então, o que eu sugiro? Faça um acompanhamento pormenorizado com relação a isso. Tem jeito de resolver? Tem. Se você fizer lá a sua filiação partidária no período específico, lá dentro do sistema tal, e eventualmente houver, por má fé, as duas filiações serem canceladas, existem procedimentos específicos. Né? Nós temos lá, por exemplo, a lista extraordinária de filiação, que é um momento também no qual há uma má fé, uma desídia do partido, aí a Justiça Eleitoral vai autuar isso e aí vai comprovar. Agora, pensa o estresse disso tudo. Quando a gente fala hoje aqui, o Guilherme trabalha muito bem esse tema, e eu trabalho com meus alunos sempre isso, que o planejamento prévio gera menos estresse. O candidato precisa só de uma coisa, ele precisa pedir voto. O resto são quem? São seus candidatos, são seus assessores, seus contadores, os seus advogados é que vão trabalhar com isso. Então, vocês, por exemplo, que são da prestação de contas, vocês que são advogados, esse é o portfólio que você tem que apresentar para o partido, na qual você vai trabalhar, mostrando para ele quais são as dores que você vai resolver para que lá na hora, até o momento específico, ele consiga trabalhar tranquilo, com a paz de espírito necessária. Não, Fred, remediar sempre sai mais caro e nem sempre, né, o remédio vem na dose certa e no tempo certo, né? Mas, mais uma vez, e a gente já... um fenômeno que sempre acontece aqui nas nossas lives, Fred, é que o tempo voa. Toda live acontece a mesma coisa. Então, nós já, para ir para o nosso último bloco, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, especialmente que deixaram alguns comentários aqui para a gente, a Laura, a Eliane, o Wesley Heleno, o Marivaldo, o Juliano Silvério, deixa eu ver quem mais aqui, o Guilherme Dil, deixa eu ver, a Tatiana, o Enoque, deixa eu ver, não sei se lê exatamente assim, me perdoe até uma eventual gafe, a Fuji, ou Fugie, não sei, imagino que seja Fuji, o Marcos Narciso, o Rude, a Liana, Claudineia, Serafim, o Pedro, Paulo Alves, grande Paulo, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui quem mais. Seu Rildo, seja bem-vindo. Pedro, deixando um parabéns aqui, Fred. O Miguel Oliveira, de Brasília. Sejam muito bem-vindos, gente, mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. E, Fred, até agora, a gente comentou na live sobre os cuidados para filiar. Mas olha o caso que a gente presenciou umas 2 semanas atrás. Eu não lembro bem
de fato, qual foi a função ou o emprego que uma determinada pessoa estava entrando, né? Estava assumindo uma vaga, e um dos pré-requisitos é que essa pessoa não fosse filiada. E ela nem lembrava um dia ter sido filiada a um partido político, e de repente o RH lá do seu trabalho, né, do lugar onde ele foi trabalhar, puxa e aparece uma filiação para aquela pessoa. E foi uma coisa tão extrema que, claro que daí o partido foi muito ágil, já prontamente providenciou a desfiliação, mas já imaginou se essa pessoa perde um emprego, né, ou perde uma oportunidade, ou perde um concurso, né, justamente por uma filiação que aqui, não, sem fazer qualquer juízo de valor, né, gente? Sem qualquer afeição quanto à liberdade ou não, mas assim, era um pré-requisito da vaga, a pessoa poderia optar por aquela vaga, por aquele emprego, se queria ou não, e optou por ter, e não podia estar filiado, e estava. Então, e se a turma dos partidos, Fred, costuma ser, por vezes, displicente, né, na filiação, imagina na desfiliação. Posso dar a dica, então? Queria que tu comentasse sobre isso também, a desfiliação. Boa, vamos encerrando falando da desfiliação, que isso que você está falando acontece aos montes efetivamente. Eu já vi isso muitas vezes acontecer e a maioria das pessoas tem dúvida de como fazer a desfiliação. Vamos começar aqui dizendo que a desfiliação você tem 2 momentos para desfiliar. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem 2 procedimentos que você tem que fazer para desfiliar em regra. O primeiro procedimento para desfiliar, ou seja, você está afiliado a um partido e você quer pedir a desfiliação, é o quê? É você pedir para o presidente do seu partido. E isso, meus caros, no sistema que a gente ainda vive hoje, tem que ser feito o quê? Tem que ser de alguma forma documentado. Em regra, algo escrito, na qual você vai pedir a desfiliação para o presidente do seu partido. Você cumpriu a etapa número 1, Guilherme, e muitos acham que é só essa etapa número 1. O que acaba acontecendo? O presidente do partido, ele pode entrar lá no sistema filia e dar a baixa da filiação, mas, em geral, ele não faz isso. E aí, aquele que pediu a desfiliação, por ele não ter feito a etapa 2, ele continua afiliado. Então, a sugestão é, etapa 1, manda um requerimento para o presidente do partido. Leva até lá e pede para ele receber a assinatura dizendo que você quer pedir a desfiliação. Etapa 2, você vai pegar esse requerimento com a assinatura do recebido do presidente e vai encaminhar para o juiz eleitoral. Hoje está sendo feito tudo através de e-mails ou sistemas próprios, a depender de cada estado. Manda para o juiz eleitoral, mas com essa prévio pedido para o partido, que em 48 horas, conforme está previsto na legislação, o juiz eleitoral vai fazer a sua desfiliação. Mas veja, a desfiliação é da data do protocolo lá no juiz eleitoral. Então, o que acontece? Você pede para o presidente do partido, enquanto você não protocolar lá no juiz eleitoral, ainda não está desfiliado. Aí, em 48 horas, o juiz vai fazer a desfiliação. O que acaba acontecendo, às vezes, na prática, Guilherme, é assim, o presidente do partido você não encontra mais, ou ele, às vezes, até se nega. Não vou assinar nada, não quero nem saber, já larguei disso, ou, às vezes, até ele por alguma má-fé. Então, vai uma dica, a última dica na prática aqui, que é o que eu faço em todas as minhas intervenções, cursos, onde eu estou falando, eu trago isso. Dica de ouro. Você pode orientar o seu filiado para dizer o seguinte, isso sempre acontece todos os anos, e hoje já vai valer você ter vindo nessa live pelo que eu vou ensinar. Você vai mandar para o presidente do partido, ou municipal, se estiver vigente, ou estadual, essa desfiliação com uma carta AR. E aí você pega esse requerimento,
com a R que você encaminhou, e aí você, se estiver ajudando o filiado, ou se você for o filiado e está me assistindo, você encaminha para o juiz eleitoral. Por quê? Porque aí você tem a comprovação de que você fez o pedido lá, em 48 horas você já pode estar desfiliado. Então, acontece muito do presidente ou você não localizar, ou seja lá, de alguma forma, ele não assinar. Um jeito de resolver isso de vez, para você efetivamente pegar a tua certidão, às vezes você quer se filiar para outro partido, que é importante isso também, e às vezes tem gente que não quer tirar, não, depois eu passo aí, tal, a gente sabe como tudo isso acontece. Manda uma cartinha registrada, resolve, pega aquilo ali, manda para o cartório eleitoral e está resolvida a desfiliação. Fred, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu vou pedir mais uma vez a gentileza para a turma, compartilha essa live para a gente, clica aqui nessa setinha de compartilhar, manda para a turma, vai ajudar bastante a gente. E, Fred, vou te pedir então para deixar teu abraço para a turma. Eu coloquei aqui nos comentários o link lá do Direito Eleitoral na Prática, né? Então, quem quiser conhecer melhor o trabalho do Fred, os cursos do Fred são excelentes, eu recomendo. Então, tá aqui nos comentários para quem quiser ir direto, sem passar trabalho, Direito Eleitoral na Prática. Fred, deixa teu abraço para a gente aqui. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos que estão me ouvindo. Pessoal, o meu curso é papo reto. Eu estou há 15 anos atendendo vocês que são representantes partidários, advogados, candidatos dos rincões do Brasil. Então, quando eu vou lá no meu curso, né, eu brinco com o Guilherme, a gente coloca um terno e uma gravata que é para atender vocês bem, que é para que vocês possam ser recepcionados por nós. Mas o meu curso ele é voltado para você, não para falar no juridiquês que a gente fala, que é trazendo aquelas coisas que, eventualmente, você que está no dia a dia ali, você não compreende. Então, se você é um representante partidário, são cursos de valores bem acessíveis, mas vai te ensinar clique a clique aonde você vai entrar, o que você vai fazer para que você possa efetivamente se organizar. Sempre digo isso. O direito eleitoral na prática, ele é uma ferramenta para que aqueles que estão apoiando o partido, ou aqueles que estão trabalhando no partido, possam sobrar tempo para fazer aquilo que eles mais sabem, que é angariar votos. Peço para vocês também, acessem lá o nosso Facebook, o nosso Instagram do Direito Eleitoral na Prática também, e esse site nosso, né, o direitoeletoralnapratica.com.br, que nós temos uma gama de cursos ali sobre temas específicos, e conforme coisas novas, a gente está sempre colocando ali informações relevantes para vocês, mas sempre lembrando, de forma prática, para que você possa efetivamente utilizar no seu dia a dia. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, sou um grande admirador do seu trabalho, e agradeço a todos que aí nos assistiram, meus amigos, meus alunos, meus admiradores, minha família, todo mundo que está aí assistindo, para entender um pouquinho mais essa noite de segunda-feira, desejando a todos vocês uma ótima e entusiasmada semana para todos. Gente, mais uma vez, Fred, obrigado pela presença, obrigado pela gentileza. Fred, que vai estar com a gente essa semana, na quinta-feira, no nosso ciclo de fortalecimento dos partidos. E, gente, essa é a nossa contribuição para partidos cada vez mais modernos, mais conectados com a nossa realidade, com o que a população espera dos partidos, para que os partidos sejam referência, mas não só em problemas, mas também em organização, em gestão, em responsabilidade, né? Então, esse é o nosso jeito de contribuir para a melhoria desse meio. Isso que é um partido, né, mais moderno, mais transparente, mais organizado. Compartilhe esse convite, né, com os políticos que você conhece. Vou agradecer mais uma vez a presença de todos. Gilberto Loyola, do MDB Nacional, que esteve aqui com a gente também. Gil, obrigado pela tua presença, pela tua audiência de sempre. Gilberto, que vai estar aqui com a gente no próximo Papo Conectado, na segunda-feira que vem, para falar sobre a materialidade, né, a comprovação das doações feitas para candidatas, Fred. Então, temos todo aquele cuidado para cumprir com a cota mínima lá dos 30% de recurso para o estímulo das candidaturas femininas.
E os partidos, de fato, na maioria das vezes, cumprem com os 30% pelo menos, né? Mas pecam no comprovar. Aí não adiantou nada, né? Aí de fato, pouco adianta. Então, gente, obrigado pela presença de todos. Este foi mais um Papo Conectado da Rede de Contabilidades Associadas e Centijus, a maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil. Gente, fiquem com meu beijo, meu abraço, uma excelente semana e tamo juntos. Aquele abraço, gente. Obrigado Tchau, pela tchau. presença de todos. Valeu, Fred. Valeu, valeu, Guilherme. Aquele abraço.